em uma cidadezinha à beira-mar, onde o vento salgado sussurra segredos e o destino trama encontros impossíveis. Ana Lúcia, uma florista humilde, luta dia após dia para sustentar seu pequeno Miguel, com o coração pesado pelas contas atrasadas e sonhos que parecem murchar como suas rosas. Mas numa tarde chuvosa, um estranho elegante cruza seu caminho com um gesto que vira sua vida de cabeça para baixo. Um buquê de rosas brancas, oferecido com um bilhete que guarda um mistério. Quem é Daniel? O homem de olhos azuis que parece enxergar além da banca de flores? Por que ele insiste em voltar, desafiando as barreiras de um mundo que os separa? Prepare-se para uma história de amor improvável, cheia de reviravoltas que vão acelerar seu coração. Será que Ana terá coragem de confiar no amor novamente? Ou o peso do passado e as diferenças entre eles destruirão essa chance de um novo começo? Entre segredos revelados, um noivado que ameaça tudo e um gesto inesquecível no topo de um farol, esta narrativa vai te emocionar até a última pétala. Não perca o desfecho dessa jornada de superação e paixão que prova que o amor pode florescer onde menos se espera. Quer saber como Ana e Daniel superam o impossível para viver um amor eterno? Curta-os. Se inscreva no canal Daniela Romances de Amor e ative o sininho para mergulhar nessa história apaixonante. Comente. Você acredita em encontros que mudam a vida? Galinhos era uma cidadezinha costeira, aninhada entre colinas verdes e o mar inquieto, onde o cheiro de sal se misturava ao perfume das flores silvestres que cresciam nos campos ao redor. As ruas de paralelepípedos, gastas pelo tempo e pelas histórias de seus moradores, convergiam para a Praça do Farol, o coração pulsante da cidade. Era ali, sob a sombra de um velho farol que parecia guardar segredos tão antigos quanto o próprio oceano, que Ana Lúcia montava sua banca de flores todos os dias. Aos 28 anos, Ana tinha o tipo de beleza que não precisava de adornos. Cabelos castanhos, ondulados, presos em um coque desleixado, olhos da cor de café quente, que refletiam uma mistura de cansaço e esperança, e um sorriso tímido que raramente aparecia, mas que, quando surgia, iluminava tudo ao redor. Ana era mãe solteira de Miguel, um menino de 6 anos com olhos curiosos e um coração tão grande que parecia carregar o sol dentro de si. Ele era a razão de Ana acordar antes do amanhecer, quando a névoa ainda cobria Galinhos como um véu, para colher rosas, margaridas e cravos nos campos próximos. Ela caminhava por trilhas estreitas, com o orvalho molhando seus sapatos gastos, cortando cuidadosamente cada flor com uma tesoura velha que herdara da avó. Essas flores eram mais do que mercadoria. Eram pedaços de sua alma, cuidadosamente arranjados em buquês que ela vendia por poucos reais na praça. Cada pétala parecia contar uma história de luta, de noites sem dormir, de sonhos adiados. A vida de Ana não era fácil. O aluguel do quartinho onde morava com Miguel estava atrasado havia 2 meses, e o senhorio, um homem de bigode grisalho e paciência curta, já havia deixado avisos pregados na porta. As contas de luz e água se acumulavam em uma gaveta, junto com recibos de mercado que ela pagava com moedas contadas uma a uma. Havia dias em que o jantar era apenas pão com manteiga, e Ana mentia para Miguel, dizendo que já havia comido, só para garantir que ele tivesse o suficiente. Mas o menino, com sua sabedoria infantil, parecia perceber o sacrifício da mãe. Ele a abraçava forte, dizendo: "Mamãe, um dia a gente vai ter uma casa cheia de flores, né?" Ana sorria, acariciando os cabelos cacheados dele, mas por dentro seu coração apertava. Como poderia prometer um futuro melhor quando mal conseguia sustentar o presente? Galinhos, apesar de sua beleza pitoresca, era uma cidade de contrastes.
De um lado, os pescadores e comerciantes locais, como Ana, lutavam para sobreviver em meio à simplicidade de suas vidas. Do outro, turistas endinheirados chegavam no verão, trazendo consigo o brilho de carros caros e o tilintar de moedas que raramente chegavam às mãos dos moradores mais humildes. Nos últimos meses, a cidade estava agitada com rumores sobre a construção de um resort de luxo na encosta da colina, um projeto que prometia mudar a economia local, mas que também trazia incertezas. Para Ana, esses rumores eram apenas conversas distantes. Seu mundo se resumia à banca de flores, ao sorriso de Miguel e à esperança frágil que teimava em pulsar em seu peito. Naquela manhã de outono, o céu estava cinzento, com nuvens pesadas que ameaçavam chuva. Ana acordou mais cedo que o habitual, sentindo um peso no peito que não explicava. Talvez fosse o cansaço acumulado, ou talvez fosse a sensação de que algo estava prestes a mudar. Ela vestiu uma blusa de lã desbotada, calçou os tênis gastos e preparou um café fraco, o único que podia pagar. Miguel ainda dormia, enrolado em um cobertor fino, com o rostinho tranquilo. Ana o observou por um momento, sentindo uma onda de amor misturada com culpa. "Você merece mais, meu anjo", sussurrou antes de sair para o campo. A trilha até os campos de flores era silenciosa, exceto pelo canto dos pássaros e pelo som distante das ondas quebrando na costa. Ana carregava uma cesta de vime, o mesmo que sua mãe usava quando ela era criança. Lembranças da infância vinham à tona enquanto ela caminhava. A mãe, também florista, ensinando-a a escolher as flores mais frescas. As risadas que ecoavam na casa simples onde cresciam. E mais tarde, a dor de perdê-la para uma doença que a levou rápido demais. Ana tinha apenas 17 anos quando ficou sozinha no mundo, grávida de Miguel, abandonada pelo namorado que não quis assumir a responsabilidade. Desde então, ela aprendera a ser forte, mas havia momentos em que a solidão parecia grande demais para carregar. Ao chegar ao campo, Ana se ajoelhou entre as flores, sentindo a terra úmida sob os joelhos. Escolheu as rosas brancas com cuidado, suas favoritas, porque diziam que simbolizavam novos começos. Ela também pegou margaridas amarelas, que Miguel adorava, e alguns cravos vermelhos, que sempre vendiam bem. Enquanto cortava as hastes, pensava no futuro. Será que um dia ela teria sua própria floricultura? Um lugar onde pudesse exibir suas criações? Onde Miguel pudesse crescer sem medo do amanhã? O sonho parecia distante, quase impossível, mas Ana se agarrava a ele como quem se agarra a uma boia em alto mar. De volta à Praça do Farol, Ana montou sua banca com a precisão de quem repetia o ritual há anos. Espalhou uma toalha azul desbotada sobre a mesa de madeira, arrumou os buquês em baldes de metal e pendurou um cartaz feito à mão que dizia: "Flores para alegrar seu dia, 5 drorles o buquê". A praça estava começando a ganhar vida. O padeiro gritava sobre pães frescos, uma idosa vendia bordados e crianças corriam atrás de uma bola improvisada. Ana observava tudo com um misto de familiaridade e cansaço. Era sua rotina, seu mundo, mas também sua prisão. Enquanto arrumava um buquê, Ana sentiu um arrepio. Talvez fosse o vento frio que soprava do mar, ou talvez fosse algo mais. Ela olhou ao redor, mas não viu nada fora do comum. Ainda assim, uma sensação estranha a acompanhava, como se o destino estivesse prestes a cruzar seu caminho. Ela balançou a cabeça, rindo de si mesma. "Você está vendo coisas, Ana", murmurou, voltando até a atenção para as flores. Mas no fundo, uma pequena chama de esperança se acendia. E se algo estivesse por vir? E se depois de tantos anos lutando sozinha, a vida decidisse surpreendê-la? Quando o primeiro cliente do dia se aproximou, uma senhora idosa que sempre comprava margaridas para o túmulo do marido. Ana sorriu e entregou o buquê com carinho. "Que Deus te abençoe, menina", disse a senhora, apertando sua mão.
Ana agradeceu, sentindo o calor daquele gesto simples. Era isso que a mantinha de pé. Os pequenos momentos de conexão, as flores que levavam um pouco de beleza ao mundo e o amor incondicional por Miguel. Mas naquela manhã, algo no ar parecia diferente. O céu cinzento, o farol silencioso, as flores que tremiam ao vento, tudo parecia conspirar para um encontro que Ana jamais poderia prever. A tarde em Galinhos estava fria, com um céu carregado de nuvens escuras que prometiam uma chuva forte. A Praça do Farol, geralmente cheia de vozes e movimento, parecia deserta, como se o mundo tivesse decidido se esconder do temporal que se aproximava. Ana Lúcia, protegida por um velho guarda-chuva verde que mal resistia ao vento, arrumava os buquês na sua banca de flores com o cuidado de sempre. As rosas brancas, margaridas amarelas e cravos vermelhos tremiam sob as rajadas, e Ana, com as mãos geladas, tentava protegê-los, como se fossem pequenos tesouros. Apesar do frio que penetrava sua blusa de lã desbotada, ela mantinha a postura firme, os olhos castanhos atentos a qualquer sinal de clientes. Mas naquela tarde, a praça parecia um cenário abandonado, com apenas o som do vento e o murmúrio distante das ondas quebrando na costa. Ana suspirou, esfregando as mãos para aquecê-las. Pensava em Miguel, que estava na escola, provavelmente desenhando ou brincando com os colegas. A imagem do filho, com seus cachos bagunçados e sorriso travesso, trouxe um calor momentâneo ao seu coração. Ela trabalhava por ele, por aquele futuro que sonhava, onde ele poderia crescer sem o peso das contas atrasadas ou da incerteza que marcava suas vidas. Mas naquele momento, com a chuva iminente e nenhum cliente à vista, a esperança de Ana parecia tão frágil quanto as pétalas que ela segurava. Foi então que ele apareceu. Um homem alto, de passos firmes, atravessou a praça com um guarda-chuva e o preto, que parecia caro, contrastando com o cenário simples ao seu redor. Ele usava um terno azul escuro, impecavelmente cortado, e sapatos tão brilhantes que refletiam o pouco de luz que escapava das nuvens. Ana o observou de relance, intrigada. Não era comum ver alguém tão elegante em Galinhos, especialmente numa tarde como aquela. Ele se aproximou da banca e Ana instintivamente endireitou-se, sentindo uma mistura de curiosidade e timidez. Quando ele parou diante dela, fechando o guarda-chuva com um gesto preciso, Ana finalmente viu seu rosto. Ele tinha traços marcantes, com uma mandíbula definida e cabelos castanhos penteados para trás, mas foram os olhos que a deixaram sem ar. Azuis como o mar em dias de sol, profundos, carregando uma história que ela não podia decifrar. "Boa tarde", disse ele, com uma voz suave que parecia deslocada naquele vento cortante. "Quanto custa um buquê de rosas brancas?" Ana piscou, surpresa. Era raro alguém pedir rosas brancas, suas favoritas, e mais raro ainda, alguém aparecer em meio a um temporal para comprar flores. Ela limpou a garganta, tentando esconder o nervosismo. "R$ 5, senhor", respondeu, apontando para um buquê que havia arrumado com cuidado naquela manhã. Ele assentiu, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Enquanto contava, "O dinheiro!" Ana o observou discretamente. Havia algo nele, uma calma, uma presença, que parecia preencher o vazio da praça. Ele entregou uma nota de R$ 10, e Ana, ao pegar o buquê, começou a procurar troco na pequena caixa de metal. "Onde guardava o dinheiro?" "Pode ficar com o troco", disse ele, com um leve sorriso. Ana hesitou, surpresa. R$ 5 era mais do que ela ganhava em algumas horas. "Não precisa, senhor, eu..." Começou, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. "Por favor, aceite. É o mínimo que posso fazer por alguém que traz beleza a um dia tão cinzento." As palavras a pegaram desprevenida, e Ana sentiu o rosto esquentar, mesmo com o frio. Ela entregou o buquê, esperando que ele se afastasse, mas ele não o fez. Em vez disso,
Para sua completa surpresa, ele estendeu as rosas de volta para ela. "Estas são para você", disse com uma sinceridade que fez o coração de Ana disparar. Uma florista merece flores também. Ana ficou paralisada, segurando o buquê como se fosse algo frágil demais para tocar. Nunca, em todos os seus anos vendendo flores, alguém havia feito algo assim. Ela abriu a boca para agradecer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Antes que pudesse se recuperar, ele abriu o guarda-chuva, deu um aceno breve e desapareceu na cortina de chuva que começava a cair, deixando-a sozinha com as rosas e um turbilhão de emoções. Ana ficou ali, olhando para as flores, sem saber o que pensar. Quem era aquele homem? Por que ele havia feito algo tão gentil, tão inesperado? O gesto parecia pequeno, mas para ela era como se alguém tivesse acendido uma luz em meio à escuridão de sua rotina. Ela acariciou as pétalas brancas, sentindo sua suavidade, e pela primeira vez naquele dia, um sorriso tímido apareceu. Em seus lábios, a chuva agora caía com força, mas Ana mal notava. Sua mente estava longe, presa àquele estranho de olhos gentis. Quando finalmente guardou as flores e começou a desmontar a banca, protegendo os buquês da chuva, Ana sentiu algo diferente. Era como se o peso que carregava, as contas, o cansaço, a solidão, tivesse ficado um pouco mais leve. Ela voltou para casa, um quartinho simples na periferia de Galinhos, com o buquê de rosas brancas na mão. Miguel a recebeu com um abraço apertado, perguntando por que ela estava sorrindo tanto. "Nada, meu amor", respondeu Ana, bagunçando os cabelos dele. "Só um dia diferente." Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Ana colocou as rosas em um vaso improvisado, uma jarra de vidro que já havia visto dias melhores. Ela se sentou à mesa da cozinha sob a luz fraca de uma lâmpada e olhou para as flores. Algo naquela gentileza a intrigava. Não era apenas o gesto, mas a forma como ele a olhou, como se a visse de verdade. Não apenas como a florista da praça, mas como alguém com uma história, com sonhos. Ela balançou a cabeça, rindo de si mesma. "Você está imaginando coisas." "Ana?" murmurou, mas no fundo, uma pequena chama de curiosidade, e talvez de esperança, começava a crescer. No dia seguinte, o sol voltou a brilhar em Galinhos, e Ana montou sua banca com uma energia que não sentia há semanas. Ela arrumou os buquês com ainda mais cuidado, como se quisesse honrar o gesto do estranho. Enquanto trabalhava, Miguel, que às vezes a acompanhava nos fins de semana, brincava com uma bola na praça. Ele se aproximou, apontando para as rosas brancas no vaso. "Mamãe, foi aquele moço que te deu essas flores, né? Ele é um príncipe." Ana riu, puxando-o para um abraço. "Não, Miguel, ele é só um homem gentil." Mas as palavras do filho ecoaram em sua mente. Um príncipe? Não, claro que não. E, no entanto, havia algo naquele encontro que parecia mágico, como uma página de um conto de fadas, que ela nunca ousara imaginar. Enquanto atendia um cliente, Ana percebeu algo entre as rosas brancas. Era um bilhete pequeno e dobrado, que devia ter passado despercebido na confusão da chuva. Com o coração acelerado, ela o abriu. Nele, em uma caligrafia elegante, estava escrito: "Para a flor mais bela da praça. Com carinho, Daniel." O nome a fez pausar. Daniel. Quem era ele? Por que havia deixado aquele bilhete? Ana guardou o papel no bolso, sentindo um misto de emoção e receio. Era apenas um gesto gentil, ou seria o começo de algo maior? Ela não sabia, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o destino estava sussurrando seu nome. Os dias seguintes em Galinhos amanheceram com um sol tímido, que lutava para atravessar a névoa matinal que cobria a cidade como um véu. A Praça do Farol voltava à sua rotina vibrante. O padeiro anunciava pães frescos com sua voz rouca, crianças corriam entre as bancas e o som de uma gaita tocada por um músico de rua ecoava ao fundo.
Ana Lúcia, como sempre, montava sua banca de flores com a precisão de quem repetia o mesmo ritual há anos. Mas desde aquela tarde chuvosa, algo havia mudado. O bilhete encontrado entre as rosas brancas para a flor mais bela da praça, com carinho, Daniel. Parecia carregar um peso que Ana não conseguia ignorar. Ela guardava o pedaço de papel no bolso da saia, como se fosse um talismã, e embora tentasse se convencer de que era apenas um gesto gentil, seu coração teimava em imaginar algo mais. Ana arrumava os buquês com cuidado, alinhando rosas brancas, margaridas amarelas e cravos vermelhos em baldes de metal. Cada flor parecia contar uma história, e naquela manhã ela se pegou olhando para as rosas brancas com uma atenção especial. Eram as mesmas que Daniel havia comprado e devolvido, e agora, no vaso improvisado ao lado da banca, elas pareciam brilhar sob a luz do sol. Ana sentia um calor no peito sempre que pensava no homem de olhos azuis. Quem era ele? Um turista? Um dos ricos que vinham falar sobre o novo resort? Ou apenas alguém que, por um capricho, decidiu alegrar o dia de uma florista humilde? Ela balançava a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não seja boba, Ana, murmurava para si mesma, enquanto amarrava um laço de fita em um buquê. Homens como ele não olham duas vezes para mulheres como você. Mas o bilhete dizia outra coisa. Aquelas palavras, escritas com uma caligrafia elegante, pareciam pulsar com intenções que Ana não ousava decifrar. Ela o tirava do bolso de vez em quando, relendo as letras com cuidado, como se pudesse encontrar nelas alguma pista sobre o misterioso Daniel. A frase "a flor mais bela da praça" a fazia corar, mas também a deixava inquieta. Era lisonjeiro, sim, mas também parecia grande demais, como se pertencesse a um mundo que não era o dela. Ana conhecia bem sua realidade, o quartinho apertado, onde vivia com Miguel, as contas atrasadas, o aluguel que o senhorio cobrava com um olhar impaciente. Sua vida era feita de pequenos sacrifícios, de noites acordada, costurando roupas para o filho ou contando moedas para o mercado. Um homem como Daniel, com seu terno caro e voz suave, pertencia a um universo distante, onde gestos gentis talvez fossem comuns, mas não mudavam destinos. Enquanto Ana atendia uma cliente, uma jovem que comprava margaridas para o aniversário da mãe, Miguel apareceu correndo pela praça, com as bochechas rosadas de tanto brincar. Ele tinha 6 anos, mas já carregava uma energia que parecia maior que o mundo. "Mamãe, olha o desenho que eu fiz na escola!" exclamou, mostrando um papel com um farol colorido e flores desenhadas ao redor. Ana sorriu, ajoelhando-se para abraçá-lo. "Tá lindo, meu amor. Parece a nossa praça." Miguel apontou para as rosas brancas no vaso. "Mamãe, aquele moço que te deu as flores é um príncipe, né? Igual dos contos que você lê para mim?" Ana riu, bagunçando os cachos do filho. "Não, Miguel, ele é só uma pessoa gentil." Mas as palavras do menino ecoavam em sua mente, trazendo de volta aquela sensação de que algo maior estava por vir. O dia passou lentamente, com poucos clientes por causa do vento frio que soprava do mar. Ana aproveitava os momentos de calmaria para organizar a banca, mas sua mente estava em outro lugar. Ela pensava no bilhete, no olhar de Daniel, na forma como ele parecia enxergá-la de verdade. Era uma sensação nova, quase assustadora. Desde que o pai de Miguel a abandonara, Ana havia aprendido a não confiar em promessas ou gestos grandiosos. O amor, para ela, era o que sentia por Miguel. Puro, incondicional, mas também cheio de responsabilidades. O romantismo, com suas flores e palavras bonitas, era algo que pertencia aos livros que ela lia para o filho antes de dormir, não à sua vida. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo, Ana começou a desmontar a banca. Ela guardava os buquês em uma caixa de madeira, protegendo-os do vento, quando ouviu passos se aproximando.
Seu coração deu um salto antes mesmo de ela levantar os olhos. Era ele, Daniel. Ele estava de volta, agora sem o guarda-chuva. Mas, com o mesmo terno impecável, embora tivesse trocado a gravata por um lenço azul que combinava com seus olhos. "Boa tarde, Ana", disse ele com um sorriso que parecia iluminar a praça inteira. Ana congelou, surpresa por ele saber seu nome. Como o senhor sabe meu nome?" perguntou, sentindo o rosto esquentar. Daniel apontou para o cartaz da banca, onde estava escrito "Flores da Ana, $5 o buquê". "Não foi difícil descobrir", respondeu ele, com um tom brincalhão. Ana riu, envergonhada por não ter pensado nisso. "Quero outro buquê de rosas brancas, por favor", continuou ele, tirando a carteira do bolso. Ana preparou o buquê com mãos trêmulas, sentindo o olhar dele sobre ela. Havia algo naquele olhar. Não era pena, nem curiosidade, mas uma espécie de admiração que a deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, aquecia seu coração. Enquanto entregava o buquê, Ana reuniu coragem para perguntar: "Por que o senhor voltou? E aquele bilhete?" Daniel hesitou, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Eu passo por essa praça todos os dias a caminho de uma reunião. E, bem, suas flores, elas chamam a atenção. Mas não são só as flores. É você. Sua dedicação, seu cuidado. Eu quis te dar algo em troca, mesmo que pequeno." As palavras dele foram como uma brisa quente em um dia frio, mas Ana não sabia como reagir. Ela baixou os olhos, segurando o buquê com força. "Obrigada", murmurou, sem saber o que mais dizer. Daniel pegou o buquê, mas como na primeira vez ele o devolveu. "Para você", disse com um sorriso que parecia guardar um segredo. Antes que Ana pudesse protestar, ele acrescentou: "E por favor, não me chame de senhor. Meu nome é Daniel." Ele deu um passo para trás, como se soubesse que ela precisava de espaço, e se despediu com um aceno. "Até amanhã, Ana." E assim como na chuva, ele se afastou, deixando-a com o coração disparado e um novo buquê de rosas brancas nas mãos. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Ana sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada. Ela segurava o bilhete de Daniel, relendo-o pela 1000ª vez, para a flor mais bela da praça. As palavras pareciam dançar na sua mente, trazendo uma mistura de esperança e medo. Quem era Daniel? Por que ele insistia em ser tão gentil? Ana sabia que precisava ter cuidado. Homens como ele, com seus ternos caros e sorrisos encantadores, não pertenciam ao seu mundo. Mas, ao olhar para as rosas brancas no vaso, ela não podia negar que algo dentro dela estava mudando. Talvez, apenas talvez, o destino estivesse escrevendo uma nova história para ela. Os dias em Galinhos começaram a ganhar um novo ritmo para Ana Lúcia. A Praça do Farol, com seu velho farol de pedra e o burburinho dos comerciantes, parecia agora carregar uma energia diferente, como se o ar estivesse carregado de possibilidades. Desde o segundo encontro com Daniel, o misterioso homem de olhos azuis, Ana sentia uma mistura de excitação e inquietação que não conseguia explicar. Ele voltava à sua banca quase todos os dias, sempre com um sorriso gentil e uma conversa que parecia fluir com facilidade. Comprava um buquê de rosas brancas, às vezes margaridas, e em cada visita deixava uma palavra ou um olhar que fazia o coração de Ana disparar. Mas por trás da leveza daqueles momentos, uma sombra de dúvida crescia em sua mente. Quem era Daniel realmente? E o que ele queria com uma florista simples como ela? Naquela manhã, o sol brilhava forte, iluminando a praça com uma luz dourada que fazia as flores de Ana parecerem ainda mais vivas.
Ela arrumava os buquês com cuidado, amarrando fitas coloridas nas hastes, enquanto Miguel brincava com uma bola de borracha perto da banca. Ele havia começado a notar as visitas de Daniel e, com a curiosidade típica de uma criança, fazia perguntas que Ana não sabia como responder. Mamãe, por que o moço das flores sempre vem falar com você? Ele gosta de você? Ana ria, desconversando, mas as palavras do filho ecoavam em sua cabeça. Será que Daniel gostava dela? Ou seria apenas um passatempo para um homem que parecia pertencer a um mundo tão distante do seu? Daniel chegou à praça por volta do meio-dia, como de costume. Ele usava um terno cinza claro, com uma camisa branca que destacava ainda mais seus olhos azuis. Bom dia, Ana, disse ele, com aquele tom suave que parecia derreter as defesas dela. Como está a florista mais talentosa de Galinhos hoje? Ana sorriu, sentindo o rosto esquentar. Estou bem, Daniel. E você? Sempre tão elegante. Ele riu, um som baixo e genuíno que a fez sorrir ainda mais. Negócios, você sabe, mas estar aqui é a melhor parte do meu dia. As palavras dele eram simples, mas carregavam um peso que Ana não conseguia ignorar. Enquanto preparava um buquê de rosas brancas, Ana decidiu arriscar uma pergunta que a vinha incomodando. Você disse que vem à praça por causa de reuniões. Que tipo de reuniões? Daniel hesitou por um momento, como se pesasse o quanto deveria revelar. Estou trabalhando em um projeto grande aqui em Galinhos, um resort, na verdade. Vai mudar a cara da cidade. Ana ergueu as sobrancelhas, surpresa. Ela já tinha ouvido falar do resort, claro. Era o assunto da cidade. Mas saber que Daniel estava envolvido, e provavelmente em um papel importante, a fez sentir um aperto no peito. Um resort? Então você é um empresário? Perguntou, tentando manter o tom casual. Daniel assentiu, com um leve sorriso. Algo assim. Sou Daniel Albuquerque, diretor de desenvolvimento da Albuquerque Empreendimentos. Estamos construindo o resort na colina, com vista para o mar. O nome Albuquerque ecoou na mente de Ana como um trovão. Ela já tinha ouvido falar da família Albuquerque, uma das mais ricas do estado, conhecida por seus negócios em hotelaria e construção. A revelação a deixou sem palavras. Daniel não era apenas um homem elegante com gestos gentis, ele era um milionário, alguém que vivia em um mundo de jantares de gala, carros de luxo e decisões que mudavam cidades. E ela era apenas Ana, a florista que mal conseguia pagar o aluguel. A conversa continuou, mas Ana sentiu uma distância crescente entre eles. Daniel falava com entusiasmo sobre o resort, sobre como ele traria empregos e turistas para Galinhos, mas Ana mal ouvia. Sua mente estava em outro lugar, imaginando a vida que ele levava. Hotéis 5 estrelas, reuniões com pessoas importantes, talvez até uma namorada ou noiva tão elegante quanto ele. Como ela poderia se encaixar nisso? Ela, que usava roupas remendadas e contava moedas para comprar leite para Miguel, a ideia de que Daniel pudesse estar interessado nela parecia cada vez mais absurda, como um conto de fadas que não sobreviveria à luz do dia. Nos dias seguintes, as visitas de Daniel continuaram e cada encontro era como um fio de esperança, que se entrelaçava com o medo de Ana. Ele trazia pequenos presentes, um chocolate para Miguel, uma fita nova para os buquês, e sempre encontrava um jeito de fazê-la rir. Certa vez, ele contou uma história engraçada sobre como derrubou um café em uma reunião importante, e Ana riu tanto que quase derrubou um balde de flores. Mas, por mais que esses momentos a fizessem sentir viva, a dúvida persistia. Por que você vem aqui todo dia, Daniel? Perguntou ela, em uma tarde tranquila, enquanto arrumava um buquê. Ele a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque você me faz lembrar que a vida pode ser simples, Ana. E bela. As palavras dele eram como uma música suave,
Mas Ana não conseguia se entregar completamente. Ela sabia que o abismo entre seus mundos era grande demais. Daniel vivia entre escritórios reluzentes e negociações milionárias. Ela lutava para manter um teto sobre a cabeça de seu filho, e havia Miguel. Ele era o centro da vida de Ana, e ela não podia se permitir sonhar com algo que pudesse colocá-lo em risco. E se Daniel fosse apenas um capricho passageiro? E se, depois de algumas semanas, ele voltasse para seu mundo e a deixasse com o coração partido? Uma tarde, enquanto Ana fechava a banca, uma mulher se aproximou. Ela era alta, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que parecia custar mais do que Ana ganhava em um ano. "Você é a florista, não é?" perguntou a mulher, com um tom que misturava curiosidade e desdém. Ana assentiu confusa. "Meu nome é Sofia", continuou a mulher com um sorriso frio. "Sou a noiva de Daniel Albuquerque. Acho que você já o conhece." O coração de Ana parou. Noiva. Claro. Como ela pôde ser tão ingênua? Sim, ele compra flores aqui", respondeu Ana, tentando manter a voz firme. Sofia deu um passo à frente, cruzando os braços. "Olha, eu sei que ele tem vindo aqui com frequência, mas não se iluda. Daniel é um homem ocupado, com responsabilidades. Ele não vai largar tudo por uma florista." As palavras foram como uma faca, cortando fundo. Ana sentiu o rosto queimar de vergonha, mas também de raiva. "Eu nunca pedi nada a ele", disse com firmeza. "Se ele vem aqui, é porque quer." Sofia riu, um som seco e sem humor. "Você é ingênua, não é? Homens como Daniel gostam de brincar com pessoas como você. Mas isso passa. Aproveite suas flores enquanto durarem." E com isso, ela se virou e foi embora, deixando Ana sozinha, com um vazio no peito. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela olhou para as rosas brancas no vaso, agora começando a murchar, e sentiu uma onda de tristeza. Sofia estava certa? Daniel estava apenas brincando com ela? Ou seria possível que ele realmente visse algo especial nela? Ana segurou o bilhete de Daniel, relendo as palavras que antes a enchiam de esperança. Agora, elas pareciam frágeis, como pétalas ao vento. Ela pensou em Miguel, dormindo tranquilamente no quarto ao lado, e decidiu que precisava proteger seu coração e o dele. Não importava o quanto Daniel a fizesse sorrir, o abismo entre seus mundos era grande demais. E ainda assim, uma pequena parte dela se recusava a desistir da esperança que ele havia acendido. O céu de Galinhos estava tingido de tons alaranjados, quando Ana Lúcia começou a desmontar sua banca de flores na Praça do Farol. O dia havia sido longo, com poucos clientes e um peso no peito que não explicava completamente. Desde o encontro com Sofia, a suposta noiva de Daniel, Ana sentia como se uma nuvem escura tivesse se instalado sobre ela. As palavras cortantes da mulher ecoavam em sua mente. "Ele não vai largar tudo por uma florista." Cada sílaba era um lembrete cruel das diferenças entre o mundo de Ana, feito de contas atrasadas, roupas remendadas e sonhos frágeis, e o de Daniel, com seus ternos caros e negócios milionários. Ela tentou se convencer de que era melhor assim, de que precisava manter a distância para proteger seu coração e, acima de tudo, Miguel, seu filho de 6 anos, que merecia uma mãe forte, não uma sonhadora iludida. Ana arrumava os buquês em uma caixa de madeira, protegendo as rosas brancas que Daniel tanto gostava, quando ouviu passos rápidos se aproximando. Ela levantou os olhos, esperando ver um cliente atrasado, mas era Daniel. Ele estava diferente daquela vez, sem o paletó, com a camisa branca dobrada até os cotovelos e uma expressão de urgência que a fez parar. "Ana, precisamos conversar", disse ele com a voz carregada de emoção. Ana sentiu o estômago se apertar. A presença dele, que antes trazia calor ao seu coração, agora a enchia de receio. "Daniel,
Agora não é um bom momento, respondeu ela, desviando o olhar para as flores. Ele deu um passo à frente, ignorando a hesitação dela. Por favor, Ana. Eu sei que Sofia esteve aqui e sei o que ela disse, mas você precisa ouvir a verdade. O nome de Sofia fez Ana congelar. Ela cruzou os braços, como se pudesse se proteger das palavras que viriam. A verdade é que você tem uma noiva, Daniel, e eu sou só uma florista, não preciso de explicações. Sua voz tremia, mas ela se esforçava para soar firme. Daniel balançou a cabeça, frustrado. Não é assim, Ana. Sofia não é quem você pensa. Deixe-me explicar. Ana hesitou, dividida entre o desejo de fugir e a curiosidade que ainda queimava dentro dela. Algo no olhar dele, uma mistura de desespero e sinceridade, a fez ceder. Tudo bem, fale. Daniel respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Sofia e eu estamos noivos, sim, mas não por amor. É um acordo. Nossas famílias são parceiras de negócios há anos e esse noivado foi planejado para selar uma fusão entre nossas empresas. Eu nunca a amei, Ana, e ela sabe disso. As palavras dele eram como um vento forte, bagunçando os pensamentos de Ana. Um noivado por negócios? Parecia algo saído de um romance antigo, não da vida real. Então, por que você não termina? Perguntou Ana com um tom mais afiado do que pretendia. Daniel baixou os olhos, como se a resposta doesse. Porque é complicado. Minha família depende de mim. O resort em Galinhos, os empregos que ele vai criar, tudo isso está ligado a esse acordo. Mas, Ana, eu juro, quando te conheci, algo mudou. Você mudou tudo. Ele deu um passo mais perto, e Ana sentiu o coração disparar. Ela queria acreditar nele, mas o medo era mais forte. Você não me conhece, Daniel. Sou só uma mulher que vende flores. Você não sabe nada sobre mim? Foi então que Daniel disse algo que a fez parar. Você está errada, Ana. Eu te conheço há mais tempo do que você imagina. Ela franziu a testa, confusa. O quê? Daniel respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por anos. Há 10 anos eu estava em outra cidade, a trabalho. Era um dia qualquer, e eu vi uma garota vendendo flores em uma praça, assim como esta. Ela tinha os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito de arrumar os buquês com cuidado, como se cada flor fosse um pedaço de um sonho. Era você, Ana. Eu nunca esqueci aquela imagem. Quando te vi aqui em Galinhos, soube na hora que era você. A revelação caiu sobre Ana como uma onda. Ela tentou lembrar, vasculhando as memórias de sua adolescência, quando vendia flores em outra cidade para ajudar a mãe doente. Mas eram tantos rostos, tantos clientes, que ela não conseguia se lembrar de Daniel. Você está inventando isso, disse ela com a voz trêmula. Por que eu? Por que agora? Daniel a olhou nos olhos, com uma intensidade que a fez sentir como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. Porque você me marcou, Ana. Sua força, sua gentileza, a forma como você cuidava daquelas flores, mesmo estando tão cansada. Eu era jovem, não sabia como abordar você e a vida me levou para outro caminho. Mas quando te vi aqui, soube que era o destino. Eu não podia deixar você escapar de novo. Ana ficou em silêncio, processando as palavras. Era difícil acreditar que alguém como Daniel, com seu mundo de riquezas e responsabilidades, tivesse guardado a memória de uma garota vendendo flores anos atrás. Mas havia algo na voz dele, na forma como seus olhos brilhavam, que a fazia querer acreditar. Ainda assim, a realidade pesava. Daniel, mesmo que isso seja verdade, não muda nada. Você tem sua vida, sua noiva, seu resort. Eu tenho Miguel, minhas contas, minha banca. Não podemos fingir que somos iguais. Daniel segurou a mão dela, um gesto tão inesperado que Ana não teve tempo de recuar. Eu não quero que sejamos iguais, Ana. Quero você exatamente como é.
Não estou aqui para mudar sua vida à força, mas para fazer parte dela, se você me deixar. As palavras dele eram como uma promessa, mas Ana sentia o peso de sua própria realidade. Ela puxou a mão de volta com delicadeza, mas com firmeza. Eu preciso pensar, Daniel. Não é tão simples. Tenho um filho, uma vida que não cabe no seu mundo. Ele assentiu, respeitando o espaço dela, mas seus olhos não escondiam a dor. Eu entendo, mas prometo que não vou desistir de você. Não de novo. Ele deu um passo para trás, como se soubesse que pressioná-la só a afastaria mais. Vou estar na praça amanhã e no dia seguinte, até você estar pronta para conversar. Com um último olhar, ele se virou e caminhou pela praça, deixando Ana com o coração em pedaços. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ela sentou-se à mesa da cozinha, sob a luz fraca da lâmpada, olhando para as rosas brancas que Daniel havia dado a ela. O bilhete, para a flor mais bela da praça, estava ao lado, como um lembrete de tudo que ele representava. A revelação de Daniel a abalara profundamente. Ele a conhecia de antes, de um tempo em que ela era apenas uma adolescente lutando para sobreviver. Mas isso tornava tudo ainda mais confuso. Será que ele estava apaixonado por uma memória, por uma ideia de quem ela era? Ou será que realmente via a mulher que ela se tornara, uma mãe solteira, uma florista que lutava todos os dias para dar a Miguel um futuro melhor? Enquanto Miguel dormia no quarto ao lado, Ana pensava no filho. Ele era sua âncora, sua razão para continuar. Qualquer decisão que tomasse precisava colocá-lo em primeiro lugar. E se Daniel fosse apenas um sonho passageiro? E se, ao se permitir amá-lo, ela acabasse com o coração partido e Miguel sofresse as consequências? Mas, ao mesmo tempo, uma pequena parte dela, aquela que ainda acreditava em contos de fadas, se perguntava se Daniel poderia ser a chance de um novo começo. Não só para ela, mas para seu filho também. As rosas brancas no vaso pareciam sussurrar uma promessa, mas Ana sabia que para aceitá-la precisaria enfrentar seus próprios medos e o abismo que separava seus mundos. A brisa salgada de galinhos soprava suavemente pela Praça do Farol, trazendo o aroma do mar, misturado ao perfume das flores que Ana Lúcia arrumava com cuidado em sua banca. As rosas brancas, margaridas amarelas e cravos vermelhos estavam dispostos em baldes de metal, cada buquê uma pequena obra de arte que refletia o amor de Ana por seu ofício. Mas naquela manhã, seus movimentos eram mecânicos, quase distantes. Desde a revelação de Daniel sobre tê-la visto anos atrás, quando ela era apenas uma adolescente vendendo flores em outra cidade, Ana sentia um turbilhão de emoções que não conseguia organizar. Ele havia dito que não a esquecera, que ela o marcara com sua força e gentileza. As palavras dele eram como uma melodia doce, mas também perigosa, porque abriam portas que Ana havia aprendido a manter fechadas. Ana, aos 28 anos, conhecia bem a dor de confiar demais. O pai de Miguel, o homem que ela amara na juventude, havia prometido um futuro juntos, apenas para abandoná-la quando ela mais precisava. Desde então, Ana construíra muralhas ao redor de seu coração, protegendo não apenas a si mesma, mas também Miguel, seu filho de 6 anos, cuja alegria era a única luz em seus dias mais escuros. Daniel, com seus olhos azuis intensos e gestos gentis, parecia uma ameaça a essas muralhas. Ele era diferente, ela sabia disso, ou pelo menos queria acreditar. Mas a diferença entre seus mundos era gritante. Ele era Daniel Albuquerque, um empresário rico, herdeiro de uma família poderosa, enquanto ela era apenas Ana, a florista que lutava para pagar o aluguel atrasado e garantir o jantar de seu filho. Os dias após o confronto com Sofia, a noiva de Daniel, e a confissão dele sobre o passado haviam sido difíceis.
Ana tentava manter a rotina, sorrindo para os clientes e brincando com Miguel, mas sua mente estava em outro lugar. Daniel continuava, aparecendo na praça, fiel à sua promessa de não desistir. Ele não pressionava, não exigia respostas. Em vez disso, trazia pequenos gestos que a desarmavam aos poucos. Um livro de histórias para Miguel, um café quente em uma manhã fria, uma fita de cetim para os buquês. Cada ação era um lembrete de que ele havia, não como uma florista qualquer, mas como Ana, com seus sonhos, medos e força. Naquela tarde, enquanto Ana amarrava um laço em um buquê de cravos, Daniel apareceu. Ele usava um blazer azul marinho, mas sem gravata, o que o fazia parecer menos formal, mais acessível. "Boa tarde, Ana", disse ele com aquele sorriso que parecia iluminar a praça inteira. "Como está o dia?" Ana hesitou, ainda lutando, contra a vontade de se abrir. "Está tranquilo", respondeu, mantendo o tom neutro. Daniel apontou para as rosas brancas. "Quero um buquê, como sempre, mas hoje quero que você escolha as flores." Ana franziu a testa, confusa. "Eu? Por quê?" Ele sorriu com um brilho nos olhos. "Porque confio no seu gosto. Você tem um dom, Ana. Faz tudo parecer mais bonito." As palavras dele a tocaram, mas também a incomodaram. Ela preparou o buquê em silêncio, selecionando rosas brancas e algumas margaridas para dar um toque de leveza. Enquanto entregava o buquê, Daniel pegou sua mão com suavidade. "Ana, sei que você está com medo, e eu entendo, mas quero que saiba que não estou aqui para brincar com seus sentimentos. Eu quero conhecê-la, de verdade." Ana puxou a mão de volta, sentindo o coração disparar. "Daniel, você não entende. Eu tenho um filho. Minha vida não é como a sua. Não posso me permitir sonhar com coisas que não são para mim." Daniel a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. "E quem decide o que é para você, Ana? Você merece mais do que acha. E Miguel, ele é incrível. Eu vejo como você luta por ele. Isso só me faz querer estar ao seu lado ainda mais." Ana balançou a cabeça, sentindo lágrimas ameaçando cair. "Você fala como se fosse simples, mas não é. Você tem sua noiva, sua família, seu mundo, e eu tenho o meu. Eles não se misturam." Foi então que Ana descobriu algo que a deixou ainda mais confusa. Na manhã seguinte, ao chegar em casa, após deixar Miguel na escola, ela encontrou um envelope sob a porta do quartinho onde moravam. Dentro havia um recibo, o aluguel dos últimos 2 meses, quitado. Não havia remetente, mas Ana sabia quem era: Daniel. Ela sentiu uma onda de gratidão misturada com raiva. Ele estava tentando ajudá-la, mas também parecia estar invadindo sua vida, oferecendo coisas que ela não havia pedido. Era como se ele estivesse tentando comprá-la, ou pior, como se sentisse pena dela. Naquele mesmo dia, um pacote chegou à escola de Miguel. Era uma caixa com livros novos, brinquedos educativos e uma nota: "Para o menino mais esperto de Galinhos. Com carinho, Daniel." Miguel correu para a banca naquela tarde, radiante, segurando um livro sobre dinossauros. "Mamãe, olha o que o moço me deu. Ele é legal, né?" Ana sorriu para o filho, mas por dentro sentia um nó no peito. Daniel estava se aproximando de Miguel e isso a assustava. Ela queria proteger seu filho de qualquer decepção, de qualquer esperança que pudesse desmoronar. Na semana seguinte, Ana descobriu mais um gesto de Daniel. Um professor particular havia sido contratado para ajudar Miguel com as lições de matemática, uma matéria em que ele tinha dificuldade. A escola informou que o pagamento fora feito anonimamente, mas Ana não precisava de pistas para saber quem era o responsável. Cada gesto de Daniel era uma prova de sua determinação, mas também alimentava as dúvidas de Ana. Será que ele estava tentando compensar algo? Será que via nela uma causa? Uma mulher humilde que precisava de salvação? Ou será que, como ele dizia, realmente se importava com ela? Uma tarde, enquanto Ana fechava a banca, Daniel apareceu novamente.
Desta vez, ele parecia mais sério, com uma ruga de preocupação na testa. Ana, sei que você descobriu sobre o aluguel e os presentes para Miguel. Quero que saiba que não fiz isso para te comprar ou te humilhar. Fiz porque quero ajudar, porque vejo o quanto você luta, mas se te ofendi, me perdoe. Ana olhou para ele, dividida entre a gratidão e o orgulho ferido. Daniel, eu agradeço, de verdade, mas não quero caridade. Miguel e eu nos viramos sozinhos há anos. Não precisamos de um herói. Daniel balançou a cabeça com um sorriso triste. Não estou tentando ser um herói, Ana. Só quero fazer parte da sua vida e da vida de Miguel, se você me permitir. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as próximas palavras com cuidado. Eu sei que você tem medo de confiar, e sei que minha vida, meu noivado, tudo isso complica as coisas. Mas estou disposto a lutar por você, Ana. Só preciso saber se você está disposta a me deixar tentar. As palavras dele a atingiram como uma onda. Ana sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas as conteve. Ela pensou em Miguel, em como ele ria mais desde que Daniel começara a aparecer. Pensou nas rosas brancas, no bilhete que ainda guardava no bolso. Mas também pensou em Sofia, no abismo entre seus mundos, na possibilidade de se machucar. Daniel, eu não sei se posso, disse ela com a voz quase inaudível. Preciso de tempo. Ele assentiu, respeitando sua decisão. Tudo bem. Estarei aqui, Ana, quando você estiver pronta. Ele se afastou, deixando-a com o peso de uma escolha que poderia mudar tudo. Naquela noite, enquanto Miguel dormia, Ana sentou-se à mesa da cozinha, olhando para as rosas brancas no vaso. Elas estavam começando a murchar, mas ainda eram belas, como um lembrete de que até as coisas frágeis podem carregar beleza. Ana sabia que precisava decidir: fechar o coração para proteger Miguel ou arriscar-se a acreditar no amor que Daniel oferecia. Era um obstáculo que não podia ser superado, com flores ou gestos gentis. Era uma batalha dentro de seu próprio coração. A noite do Festival da Primavera em Galinhos transformava a cidade costeira em um cenário de conto de fadas. A Praça do Farol, coração pulsante da cidade, estava adornada com lanternas coloridas que balançavam ao vento, refletindo luzes douradas e vermelhas sobre os paralelepípedos. O aroma de flores misturava-se ao cheiro de comida de rua, bolinhos de peixe fritos, milho assado e algodão doce, enquanto uma banda local tocava melodias alegres que faziam crianças e adultos dançarem. Ana Lúcia, com sua banca de flores especialmente decorada para o evento, sentia uma energia diferente no ar. Era a primeira vez em semanas que seu coração parecia mais leve, apesar das dúvidas que ainda carregava sobre Daniel e o futuro incerto, o que ele representava. Ana usava um vestido azul simples, mas elegante, que havia costurado ela mesma, com detalhes de renda nas mangas que davam um toque delicado. Miguel, ao seu lado, estava radiante, com uma camisa xadrez e um chapéu de palha que insistira em usar para parecer um aventureiro. Ele corria entre a banca e as barraquinhas de jogos, voltando com os olhos brilhando para contar sobre o algodão doce que ganhara de um vizinho. Ana sorria, mas sua mente estava dividida. Daniel não aparecera na praça nos últimos dias, desde aquela conversa em que ela pedira tempo para pensar. Parte dela sentia alívio. Talvez fosse melhor assim, manter a distância, proteger seu coração e o de Miguel. Mas outra parte, aquela que ainda guardava o bilhete dele no bolso, sentia um vazio que não explicava. A noite avançava e a praça ficava cada vez mais cheia. Ana vendia buquês com rapidez, especialmente as coroas, de flores que as jovens usavam na cabeça para o festival. Cada vez que amarrava uma fita ou entregava um buquê, ela pensava em Daniel, nos olhos azuis que pareciam enxergar sua alma, nos gestos gentis que a desarmavam, na promessa de que ele não desistiria dela.
Mas a realidade pesava. Ele era Daniel Albuquerque, um homem preso a um noivado por conveniência, com uma vida que não combinava com a dela. Ana, com suas contas atrasadas e a responsabilidade de criar Miguel sozinha, não podia se permitir sonhar alto demais. Ainda assim, as rosas brancas na banca, iluminadas pelas lanternas, pareciam sussurrar que o destino tinha outros planos. Quando a banda anunciou uma pausa e o céu começou a se encher de fogos de artifício, Ana sentiu um toque leve no ombro. Ela se virou, esperando ver um cliente. Mas era Daniel. Ele estava diferente, sem o terno formal que sempre usava. Vestia uma camisa de linho branca e calças escuras, com um ar mais descontraído, mas ainda com aquela presença que fazia o mundo ao redor parecer desvanecer. "Ana, posso falar com você?" perguntou ele com a voz suave, mas carregada de emoção. Ana hesitou, olhando para Miguel, que brincava com outras crianças a poucos metros. "Daniel, eu não sei se é uma boa ideia", respondeu, sentindo o coração disparar. Ele a olhou com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Por favor, Ana, só por alguns minutos. Tenho algo para te mostrar." Havia uma urgência em seus olhos, uma mistura de esperança e determinação que a fez ceder. Ela pediu a uma vizinha da banca para cuidar de Miguel por um momento e seguiu Daniel, que a guiou pela multidão até a base do velho farol que dava nome à praça. A estrutura de pedra, iluminada por luzes suaves, parecia ainda mais imponente à noite. Daniel apontou para uma escada em espiral que levava ao topo. "Confie em mim", disse ele, estendendo a mão. Contra todas as suas reservas, Ana segurou a mão dele, sentindo o calor de seus dedos contra os dela. A subida ao topo do farol foi silenciosa, com apenas o som dos fogos de artifício ecoando ao longe. Quando chegaram ao mirante, Ana ficou sem fôlego. A vista de Galinhos era deslumbrante. O mar refletia as luzes do festival. As colinas escuras abraçavam a cidade e a praça brilhava como uma joia abaixo deles. Mas o que realmente a surpreendeu foi o que Daniel havia preparado. Uma mesa pequena, coberta com uma toalha branca, decorada com velas e um buquê de rosas brancas, as mesmas que ela amava. Ao lado, uma cesta com pães, queijos e uma garrafa de suco, já que ele sabia que Ana não bebia álcool. "Daniel, o que é isso?" perguntou ela com a voz trêmula. Ele se virou para ela com um sorriso tímido. "Queria te mostrar que você é importante para mim, Ana. Não só por quem você foi no passado, mas por quem você é agora. Uma mulher forte, uma mãe incrível, uma artista com suas flores." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. "Eu sei que pedi tempo, e sei que você tem medo, mas não aguento mais fingir que não sinto o que sinto. Ana, eu te amo, e quero construir uma vida com você e Miguel, se você me aceitar." As palavras dele foram como um trovão, ecoando no peito de Ana. Ela sentiu lágrimas queimando nos olhos, mas também uma onda de medo. "Daniel, você não entende. Minha vida é complicada. Miguel é tudo para mim. E você tem sua noiva, sua família, seu mundo. Como isso poderia dar certo?" Daniel se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com delicadeza. "Eu terminei o noivado com Sofia. Enfrentei minha família. Disse a eles que não vou viver uma vida que não escolhi. Quero você, Ana. Não porque preciso te salvar, mas porque você me faz querer ser uma pessoa melhor." Ana sentiu o mundo girar. As lágrimas que ela segurava finalmente caíram, e ela cobriu o rosto com as mãos, tentando processar tudo. Era demais. O farol, as velas, a confissão, a promessa de um futuro que ela mal ousava imaginar. "Daniel, eu não sei se posso confiar nisso. Já me machuquei antes. E Miguel, ele não pode passar por isso." Antes que Daniel pudesse responder, uma vozinha interrompeu. "Mamãe?"
Miguel havia subido as escadas, guiado pela vizinha que o trouxera até o mirante. Ele olhou para a mesa, para as velas e depois para Daniel. "O moço está fazendo você chorar?" perguntou com os olhos arregalados. Ana riu entre as lágrimas, puxando o filho para um abraço. "Não, meu amor. São lágrimas boas." Ela olhou para Daniel, que sorria para Miguel com uma ternura que a fez derreter. "Miguel, o que acha de jantar com a gente?" perguntou Daniel, apontando para a mesa. O menino assentiu entusiasmado e correu para se sentar. Foi então que Miguel, com a sabedoria simples de uma criança, disse: "Mamãe, ele faz você sorrir, igual você faz comigo." Aquelas palavras foram o empurrão que Ana precisava. Ela olhou para Daniel, vendo nos olhos dele não apenas amor, mas respeito, paciência, uma promessa que ia além de gestos grandiosos. Naquela noite, sob o céu iluminado pelos fogos, Ana sentiu seu coração se abrir. Ela não tinha todas as respostas, mas, pela primeira vez, acreditou que poderia encontrá-las ao lado de Daniel. Ele pegou a mão dela e Miguel, entre eles, segurava um pãozinho com um sorriso radiante. O farol, testemunha silenciosa de tantas histórias, parecia abençoar aquele momento. Ana sabia que os desafios ainda existiam, as diferenças entre seus mundos, as incertezas do futuro, mas, naquele instante, ela escolheu confiar. Não apenas em Daniel, mas no amor que ele oferecia no destino que os unira e na possibilidade de um novo começo. Os meses que se seguiram ao Festival da Primavera marcaram uma virada na vida de Ana Lúcia, como se o destino, outrora tão cruel, tivesse decidido pintar sua história com cores mais vibrantes. Galinhos, com suas ruas de paralelepípedos e o murmúrio constante do mar, continuou sendo o pano de fundo de sua vida, mas agora a cidade parecia brilhar com uma nova promessa. À noite no farol, quando Daniel se declarou e Miguel, com sua sabedoria infantil, deu a Ana a coragem para confiar no amor, foi o ponto de partida para uma transformação que ela nunca imaginara possível. A florista humilde, que outrora contava moedas para pagar o aluguel, começava a florescer, assim como as rosas brancas que sempre amou. Ana não era mais apenas a mulher que montava sua banca de flores na Praça do Farol. Com o apoio de Daniel, ela deu o primeiro passo para realizar um sonho que guardava desde criança, abrir sua própria floricultura. Ele a ajudou a encontrar um pequeno espaço no centro de Galinhos, uma loja com janelas amplas que deixavam o sol entrar, transformando o ambiente em um jardim de cores e perfumes. Ana nomeou a floricultura Pétalas de Esperança, um nome que refletia sua jornada de superação. No dia da inauguração, a cidade inteira apareceu. Vizinhos, clientes fiéis, até o padeiro que sempre gritava sobre seus pães frescos na praça. Miguel, com um sorriso que parecia iluminar o mundo, cortou a fita vermelha ao lado da mãe, enquanto Daniel observava com orgulho nos olhos azuis. A floricultura não era apenas um negócio, era a prova de que Ana podia construir algo seu, algo que não dependesse da caridade ou da pena de ninguém. Ela passava os dias arrumando buquês, criando arranjos para casamentos e festas e ensinando Miguel a cuidar das flores. O menino, com seus 6 anos, adorava ajudar, molhando as plantas com um regador pequeno e perguntando se as margaridas conversavam com as rosas. Ana ria, abraçando-o, e sentia uma paz que nunca conhecera. As contas atrasadas, que outrora a mantinham acordada à noite, estavam quitadas. O aluguel do quartinho onde moravam foi substituído por uma casa modesta, mas aconchegante, com um quintal onde Miguel podia brincar e Ana planejava plantar um jardim. Daniel foi uma presença constante nessa transformação, mas nunca tentou ofuscar Ana. Ele respeitava sua independência, oferecendo apoio sem impor sua vontade.
Quando Ana hesitou em aceitar a ajuda financeira para abrir a floricultura, temendo que isso a fizesse sentir-se em dívida, Daniel foi claro. Isso não é caridade, Ana. É um investimento em você, na sua visão. Você é quem vai fazer isso dar certo. E ela fez. A Pétalas de Esperança rapidamente se tornou a floricultura mais famosa de Galinhos, atraindo não apenas moradores locais, mas também turistas que vinham para o resort que Daniel construíra na colina. Cada buquê vendido era uma vitória, um lembrete de que Ana era mais do que a florista humilde que outrora se sentia invisível. Enquanto Ana florescia, Daniel enfrentava seus próprios desafios. Terminar o noivado com Sofia não foi fácil. A decisão provocou um terremoto em sua família, que via o acordo como essencial para os negócios. Seu pai, um homem de temperamento firme, o acusou de jogar fora anos de planejamento por um capricho. Sofia, por sua vez, tentou reconquistá-lo com promessas e manipulações, mas Daniel permaneceu firme. Eu escolhi meu coração, disse ele a Ana em uma noite tranquila enquanto caminhavam pela praia. E meu coração escolheu você. Essas palavras, ditas sob o céu estrelado, fizeram Ana sentir que pela primeira vez ela não precisava carregar o mundo sozinha. A relação entre Ana e Daniel cresceu com o tempo, construída sobre alicerces de respeito e confiança. Ele não apenas a amava, mas também a Miguel, tratando-o como se fosse seu próprio filho. Daniel levava o menino para pescar no cais, contava histórias sobre navios e piratas, e até aprendeu a fazer pipas, que eles soltavam juntos nas tardes de vento. Miguel, que nunca conhecera o pai, começou a chamar Daniel de Tio Dani, um apelido que fazia Ana sorrir e Daniel se emocionar. Ver os dois juntos, Miguel rindo enquanto Daniel o carregava nos ombros, era como um bálsamo para o coração de Ana, que por tanto tempo temera que o amor pudesse trazer mais dor do que alegria. Mas a transformação de Ana não se limitava à floricultura ou ao amor. Ela começou a enxergar a si mesma de forma diferente. Durante anos, ela se via apenas como uma sobrevivente, alguém que lutava para manter a cabeça acima da água. Agora, ela se reconhecia como uma mulher forte, capaz de criar beleza e inspirar outros. A comunidade de Galinhos notou essa mudança. As mulheres da cidade, muitas delas enfrentando suas próprias dificuldades, vinham à floricultura não apenas para comprar flores, mas para conversar com Ana, que sempre tinha uma palavra de encorajamento. Inspirada por sua própria jornada, Ana começou a doar parte dos lucros da floricultura para ajudar mães solteiras, oferecendo cestas básicas e até aulas gratuitas de arranjos florais para quem quisesse aprender um ofício. A relação com Miguel também se aprofundou. Ele agora estudava em uma escola melhor, graças a uma bolsa que Daniel ajudou a conseguir, um gesto que Ana aceitou, desde que ficasse claro que ela também contribuiria. Miguel se destacava nas aulas, especialmente em desenho, criando imagens de flores e do mar que Ana pendurava com orgulho nas paredes da floricultura. "Mamãe, quando crescer, quero ser como você", disse ele certa vez, enquanto plantavam girassóis no quintal da nova casa. Ana o abraçou, com lágrimas nos olhos, sabendo que tudo o que fazia era por ele, mas também para mostrar que sonhos, por mais distantes que pareçam, podem se tornar realidade. Apesar de todo o progresso, Ana nunca esqueceu suas raízes. Ela ainda visitava a Praça do Farol, onde sua banca de flores começara, para conversar com os antigos vizinhos e vender buquês nas manhãs de sábado. As rosas brancas continuavam sendo suas favoritas, um símbolo do gesto inesquecível de Daniel, que mudara sua vida. Às vezes, ela se pegava olhando para elas, lembrando da chuva, do bilhete, do homem que a viu quando ela mesma não se enxergava. Esses momentos a faziam sentir gratidão, não apenas por Daniel, mas por sua própria resiliência, pela força
que a levou tão longe. A transformação de Ana também trouxe mudanças para Galinhos. O resort de Daniel, agora concluído, trouxe empregos e turistas, mas Ana garantiu que os moradores locais fossem beneficiados. Ela fornecia flores para o resort, empregava jovens da cidade na floricultura e até convenceu Daniel a criar um programa de capacitação para mulheres, ensinando-lhes ofícios como jardinagem e administração. A cidade, outrora dividida entre os humildes e os ricos, começava a se unir, e Ana, com sua história, era um símbolo dessa ponte. Numa tarde tranquila, enquanto Ana arrumava um buquê na floricultura, Daniel entrou com um sorriso misterioso. "Tenho uma surpresa", disse ele, entregando-lhe uma pequena caixa de veludo. Dentro havia um anel simples, com uma pedra azul que lembrava os olhos dele. "Ana, você me ensinou que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. Quero passar o resto da vida ao seu lado, com Miguel, construindo algo real. Casa comigo?" Ana, com lágrimas nos olhos, olhou para Miguel, que observava com um sorriso travesso. "Diz sim, mamãe", gritou o menino. Ana riu, abraçando os dois. "Sim", sussurrou, sentindo que finalmente encontrara seu lugar no mundo. O sol poente pintava o céu de Galinhos com tons de laranja e rosa, refletindo-se nas águas calmas do mar que abraçavam a cidade costeira. A brisa salgada dançava entre as ruas de paralelepípedos, carregando o perfume das flores que agora decoravam não apenas a Praça do Farol, mas toda a cidade. Ana Lúcia, outrora uma florista lutando para sobreviver, agora caminhava pela praia com um sorriso sereno, de mãos dadas com Daniel e Miguel. A vida, que por tanto tempo fora uma sequência de batalhas contra contas atrasadas e incertezas, havia se transformado em algo que Ana mal ousara sonhar. O amor, que ela temera por medo de se machucar, tornou-se a força que a levou a um novo começo, um capítulo brilhante em sua história. A cerimônia de casamento de Ana e Daniel aconteceu numa manhã ensolarada, na mesma praia que testemunhara tantos momentos de sua jornada. Foi um evento simples, mas cheio de significado, com a areia morna sob os pés e o som das ondas como música de fundo. Ana usava um vestido branco com detalhes de renda que lembravam pétalas, um presente de uma costureira da cidade que insistira em retribuir os anos de flores que Ana lhe dera. Miguel, radiante em uma camisa branca e um colete azul, carregou as alianças com um orgulho que fez todos rirem e se emocionarem. Daniel, com seus olhos azuis brilhando sob o sol, fez seus votos com uma voz firme, mas cheia de emoção. "Ana, você me ensinou que o amor é mais forte que qualquer obstáculo, mais valioso que qualquer riqueza. Prometo te amar e a Miguel hoje e sempre." Ana, com lágrimas nos olhos, respondeu com palavras simples, mas profundas. "Você me deu coragem para acreditar no amor novamente. Com você, sinto que posso tudo." A cidade inteira celebrou o casal. Vizinhos, comerciantes, até turistas que haviam ouvido falar da história de Ana, lotaram a praia, trazendo flores e sorrisos. A Pétalas de Esperança, a floricultura de Ana, forneceu os arranjos para a cerimônia. Rosas brancas, claro, misturadas com margaridas amarelas que Miguel escolhera. O velho farol, que testemunhara o clímax do amor deles, parecia vigiar a celebração de longe como um guardião silencioso de Galinhos. Para Ana, aquele dia não era apenas sobre o casamento, mas sobre a promessa de um futuro que ela e Daniel construiriam juntos, com Miguel ao centro de tudo. Nos meses que se seguiram, a transformação de Ana continuou a inspirar a cidade. A Pétalas de Esperança tornou-se mais do que uma floricultura, era um símbolo de resiliência e esperança. Ana expandiu o negócio, contratando mulheres da comunidade que, como ela, enfrentavam dificuldades.
Ela oferecia aulas gratuitas de arranjos florais, ensinando-as a transformar flores em arte, e muitas começaram a vender seus próprios buquês na praça. Uma delas, uma mãe solteira chamada Lúcia, confidenciou a Ana: "Você me fez acreditar que posso dar um futuro melhor para minha filha." Ana, emocionada, abraçou-a, sentindo que sua jornada agora ajudava outras a encontrarem seus próprios caminhos. Daniel, por sua vez, continuou a liderar o resort na colina, mas com um novo propósito. Inspirado por Ana, ele criou um programa social que oferecia empregos e treinamentos para os moradores de Galinhos, garantindo que o crescimento econômico beneficiasse a todos, não apenas os ricos. Ele e Ana trabalhavam juntos em projetos comunitários, como um jardim público na praça, onde crianças podiam brincar e famílias se reunir. Miguel, sempre presente, ajudava a plantar girassóis, declarando que queria fazer o mundo mais colorido como a mamãe. Ver o filho tão feliz, correndo livre pelo jardim com outros meninos, enchia Ana de uma gratidão que palavras não podiam expressar. A vida de Ana não era perfeita. Nenhum conto de fadas é. Havia desafios, momentos em que ela e Daniel discordavam sobre o futuro, dias em que o cansaço do trabalho pesava, ou noites em que Ana ainda se preocupava com Miguel, temendo não ser suficiente. Mas esses momentos eram enfrentados juntos. Daniel, com sua paciência e amor, provava a cada dia que não era apenas o homem de gestos grandiosos, mas também aquele que segurava sua mão nos dias difíceis. Miguel, agora em uma escola melhor, florescia em seus estudos, especialmente em arte, criando desenhos que Ana guardava com orgulho na floricultura. Ele chamava Daniel de Papai Dani, agora, um apelido que fazia Ana sorrir e Daniel se emocionar. Ana nunca esqueceu suas raízes. Mesmo com a floricultura prosperando, ela voltava à Praça do Farol aos sábados, montando sua antiga banca para vender buquês e conversar com os vizinhos. Era sua forma de se manter conectada à mulher que fora. A florista que lutava sozinha, mas nunca desistia. As rosas brancas continuavam sendo seu símbolo, um lembrete do gesto inesquecível de Daniel que mudara tudo. Às vezes, ela as segurava e pensava na chuva, no bilhete, no homem que a viu quando ela mesma se sentia invisível. Esses momentos a faziam perceber o quanto havia crescido, não apenas como mulher, mas como alguém que agora inspirava outros. Comunidade de Galinhos também mudou. O resort trouxe prosperidade, mas foi a história de Ana e Daniel que deu à cidade uma nova alma. As pessoas falavam deles como um exemplo de que o amor e a determinação podem superar qualquer barreira. Ana, que outrora se sentia pequena, agora era vista como uma líder, uma mulher que transformava dificuldades em beleza. Ela doava parte dos lucros da floricultura para ajudar escolas locais e famílias necessitadas, garantindo que outras mães solteiras tivessem o apoio que ela não teve no passado. "Você é nossa flor mais rara", disse uma cliente idosa certa vez, segurando a mão de Ana. Essas palavras simples, mas cheias de carinho, fizeram Ana chorar de gratidão. Numa tarde tranquila, enquanto Ana arrumava um buquê na floricultura, Daniel entrou com Miguel nos ombros, ambos rindo de uma piada que só eles entendiam. "Mamãe, o papai Dani disse que a gente vai viajar para ver um campo de flores", anunciou Miguel com os olhos brilhando. Ana olhou para Daniel surpresa. "Um campo de flores?", perguntou com um sorriso. Daniel assentiu, puxando-a para um abraço. "Achei que seria bom para você, a rainha das flores, ver um lugar onde elas crescem livres, e Miguel quer plantar um girassol gigante." Ana riu, abraçando os dois, sentindo que sua vida agora era um jardim em plena floração. O amor de Ana e Daniel, nascido de um gesto simples numa tarde chuvosa, tornou-se a raiz de uma nova vida. Eles enfrentaram diferenças, medos e incertezas, mas provaram que o amor verdadeiro não precisa de riquezas ou grandes promessas.
apenas de coragem e coração. Galinhos, com seu farol vigilante e suas ondas cantantes, seria para sempre o lar de sua história. Um lugar onde uma florista, humilde e um homem de olhos gentis encontraram um no outro o começo de algo eterno. Queridos apaixonados por romances e histórias de amor, a história de Ana e Daniel nos mostra que o amor pode florescer mesmo nos solos mais áridos, transformando vidas com gestos simples e corações abertos. Se você se emocionou com esse conto de esperança e novos começos, curta este vídeo, se inscreva no canal Daniela Romances de Amor e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Nos comentários conte qual momento dessa jornada tocou seu coração. No próximo vídeo, prepare-se para um romance ardente entre uma bailarina e um músico misterioso que guarda um segredo do passado. Qual será o destino que os unirá? Não perca! No próximo vídeo, um novo romance ardente espera por você.